A Luísa Araújo pergunta aqui, ó. Kim, se o capitalismo é melhor, por que não conseguimos resolver problemas estruturais como o desemprego e a fome, mesmo com a maioria dos eleitos sendo de direita há mais de 100 anos? Aí você parte da falsa E premissa. é o capitalismo existindo esse tempo todo, né? Sempre, a promessa desde sempre, né? Desde a origem do capitalismo é que ele vai resolver todos os problemas, né? Cadê? De que a maior parte das pessoas eleitas são de direita há mais de 100 anos, né? De onde você tirou esse dado? De onde você tirou essa informação? Então quer dizer que a ditadura de Getúlio Vargas foi uma ditadura de direita? Você quer dizer que o governo Lula foi um governo de direita? Pro Jones foi, né? Você quer dizer que o governo Dilma é um governo de direita? Pro Jones foi, mas assim, pro cara que é extremamente radical, a gente entra naquela teoria da ferradura, né? Em que é a extrema esquerda encontra a extrema direita. Então, de onde... Eu tinha que ter feito uma folha de bingo. Cara. Né, Venezuela, ferradura. Pariu. Aí, só faltou dizer que não é capitalismo de verdade, né? É corporativismo. que você tirou que a maior parte do parlamento, que a maior parte dos governos foram governos de direita? Não, pelo contrário, os governos absolutamente patrimonialistas, de sequestro do orçamento público para privilégios privados, de sequestro do orçamento público para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições, de uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, já não estou nem falando de você, estou falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. As esquerdas brasileiras não fazem o enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lá, vamos lembrar, né? Fala-se tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou e no governo... fala que isso é um governo de esquerda, né? Privilegiar a elite privada. É uma proposta muito de esquerda mesmo. Governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos os governos petistas, e basta ver as doações, o pessoal do Itaú, Neca Setúbal, o Rubens Ometo... Ele tá falando exatamente o que a gente fala. É por isso que o governo não foi de esquerda. Ai, meu Deus. Ele falou que os bancos nunca lucraram tanto. Todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus, vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos, os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, não sei se eram 9 ou se eram 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa do que a gente tem. Primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego e renda, diminui a nossa produtividade. A gente também tem um problema de complexidade tributária, né? Por que há tão pouco investimento privado no Brasil em ciência e tecnologia? Você pega a Ambev, por exemplo, o número de advogados tributaristas que eles têm, o número de contadores que eles têm, o setor que eles têm só para cuidar de tributos é maior do que de pesquisa e desenvolvimento. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido e ouso dizer, mesmo em países em desenvolvimento. No ano passado, eu estive em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, e a gente toma pau, assim, de países em desenvolvimento, a Indonésia, o Vietnã, a própria Singapura, países que hoje, né, estão com políticas públicas muito mais eficientes do que o Brasil e com revisão de gasto público para a gente saber a qualidade do gasto, coisa que eu repito, não se faz aqui no Brasil. Então, dizer que a gente está há 100 anos governado pela direita é uma piada, assim, é de um conhecimento político absolutamente superficial, raso, que não corresponde à realidade. Na verdade, desde a redemocratização, nós tivemos mais governos de esquerda do que governos de direita, e as políticas implementadas, sócias, né, de uma elite privada corrupta, de uma elite pública corrupta, que mantém os seus privilégios às custas
dos mais pobres. Então, assim, dizer que... É isso, o Brasil é socialista hoje. O Brasil foi socialista a maior parte do tempo. É que a própria premissa da pergunta, o próprio pressuposto da pergunta é absurdo de você dizer que a direita e o capitalismo governou o Brasil durante 100 anos. Vamos ver propostas... Então é socialismo, né? O Brasil é socialista. 100 anos de socialismo no Brasil, a gente está comemorando agora nessa data. E políticas públicas de países que tiveram superávit, equilíbrio fiscal, investimento sério em ciência e tecnologia, investimento sério, né, no desenvolvimento da sua indústria, uma política industrial que não privilegiou os amigos do rei, mas que de fato promoveu a competitividade da indústria para participar da cadeia global de produção. Isso sim a gente tem que olhar e nos espelhar, que é o que funcionou e que a gente não precisa reinventar a roda. Comentários. Eu acho que o Jones não concorda. Vamos lá. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado, você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso assim é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção. A propriedade privada é ou não é o elemento dominante e a economia de mercado é a economia brasileira? É, pronto. Então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda. Não tem como, gente. Não cola. A gente vive sob a égide do capitalismo. Tem como chamar de outra coisa, né? Renata Barreto das ideias, sabe? Que traz um índice de liberdade econômica e fala, não, o Brasil é, sei lá, é 15% socialista, tal país é 25% socialista, a Coreia do Norte é 80% só, os Estados Unidos é 5%. Não tem como, gente. É capitalismo, tem propriedade privada, tem economia de mercado, a base toda da economia, da vida das pessoas é baseado na estrutura de mercado, né, de vender a força de trabalho como mercadoria. Então é capitalismo. Não tem outra coisa. Só que os caras querem reinventar as coisas, querem dar outro nome para as coisas que não tem, né? Querem fazer uma disputa semântica, né? Dizer que isso é corporativismo, dizer que capitalismo é só quando não tem Estado, sendo que em todo lugar do planeta o capitalismo se desenvolveu com o Estado. Se você tem uma propriedade privada, né? Se você é um bilionário aqui no Brasil, quem cuida da tua propriedade, quem impede que ela seja invadida é o Estado. O Estado é quem garante a propriedade privada. De direita não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda, Washington Luiz era o quê? Comunista? Era? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra, e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura, era o quê? De esquerda? Comunista? É? Comunista. Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? É? Privatizando tudo, entregando tudo pro mercado. Ditadura, FHC, Collor, Sarney, é de esquerda. Mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí, interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Foi o único governo da esquerda, mesmo, enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto, os governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim. Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado? Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada. E vai começar o próximo bloco. Eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também. Desoneração da folha. Mas eu quero ver
você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Última pergunta para Jones, do chat. Do chat. O único motivo do porquê liberal cita Singapura o tempo inteiro é só porque é Renata Barreto das ideias, como sempre, né? Por isso que eu coloquei aqui no título que o Kim Kataguiri é a nova Renata Barreto do debate. Mas o único motivo do porquê que eles citam tanto Singapura é que Singapura está no primeiro lugar no índice de liberdade econômica. Tem opressão de oposição política em Singapura, tem censura da imprensa lá também, muito liberal realmente. É só porque tem liberdade econômica, né? Porque esses caras, eles pegam esse índice de liberdade econômica e usam como métrica pra tudo. Por isso que a gente vê aquele tipo de aberração, né? A Renata Barreto passando vergonha e o Kim Kataguiri passando vergonha aqui também. Né? Porque as pessoas não enxergam desse jeito. Não tem como. Isso não cola. O capitalismo ele se desenvolve com o Estado. O Estado é quem mantém a propriedade privada. O Estado é quem garante o funcionamento do capitalismo. O Estado é o braço do capitalismo. É o braço, tanto o braço político quanto o braço armado do capitalismo. E alta linguagem aqui pergunta. Ixi. Por que os comunistas agem como se não houvesse uma extensa bibliografia anticomunista filosófica e econômica, não apenas história de regime, com a qual eles devessem lidar nomes como Kolokowansky, Raymond Aron, Arthur Koestler e Milovan Dilas? E também ele pergunta, o comunismo virou um nicho de mercado para se ganhar dinheiro? 5 minutos para... Perfeito, vamos lá. Primeiro dos nomes que ele citou, o Raymond Aron é um bom autor, conservador e tal, mas é um autor qualificado que vale a pena ser lido. Eu não acho que marxista tem que só ler marxista, não. Tem que ver se o conservador ou liberal é um bom autor, né? Sei lá, foi um Olavo de Carvalho, é melhor não ler, é melhor ignorar. O Guembele gostava, deixou de gostar, mas o Raimundo Aron é um autor... Acho engraçado a pergunta capciosa. Mas eu acho engraçado a pergunta, tipo, por que os comunistas ignoram esses autores? Não passa em nenhum momento na cabeça do cara que talvez as pessoas não conheçam, né? Os autores que ele tá citando. Né? Sim. Ele E no caso, com maldade, o Jones né? conhece. No caso, o Jones conhece, mas... O Jones conhece, aparentemente conhece um deles, né? Mas nunca passa pela cabeça, né? Que às vezes não conhece, né? Você nunca imaginou essa possibilidade, né? De que, pô, tem gente em todo lugar, tem gente que não lê, né? Tem na direita, tem na esquerda, gente que não lê mesmo. Tem autor que esse cara citou que eu não conheço. O último eu já ouvi falar. Não lembro de onde que ele era, mas ele era até uma liderança comunista. Concordo com o Jones, a gente não lê só... ou pelo menos não deveria, né? Não lê só autor de esquerda. Tem que ler autor de direita também, né? Tem que ler autor liberal. Tem muita coisa que é importante. Até porque é impossível. Você não vai conseguir estudar história, filosofia, sociologia, não vai conseguir dar toda essa bibliografia que a humanidade produziu pra gente lendo só autor de esquerda. Porque, pô, a gente vive sob a égide do capitalismo há um bom tempo, né? A maioria dos autores, eles serão, sim, eles críticos ao socialismo. Respeitado, um autor conceituado que tem contribuições importantes, inclusive no âmbito das ciências sociais. Dito isso, veja, eu acho que o movimento comunista, ele parte de uma bagagem de mais de 150 anos de experiência, com muita bibliografia crítica acumulada e muita experiência histórica acumulada também, né? No Brasil, por exemplo, o movimento comunista foi protagonista na criação do SUS, teve um papel fundamental, foi protagonista na criação da Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, foi protagonista na luta pela democratização da terra a partir da reforma agrária, foi protagonista na criação da escola pública. Sabia que não existia escola pública no Brasil, era basicamente escola católica. Teve uma luta gigantesca em defesa de uma escola pública, de perspectiva nacional, laica. A gente teve um protagonismo também muito importante nisso. Então eu acho que a gente tem uma bagagem, tem um recall muito importante. Eu, inclusive, lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século... É isso, pergunta idiota, é tempo pra meter o merchan, né, gente? Não, tá certíssimo. Corretíssimo. A pergunta foi idiota, né? O cara gastou dinheiro pra mandar uma pergunta merda. Então, exatamente, o Vilela já meteu no bolso a pergunta idiota. Sim, já meteu no bolso a pergunta idiota feita por um idiota. Exatamente. Agora falta o Jones também ganhar um pouquinho, né, velho? Agora falta o Jones ganhar um pouquinho, exatamente. Pô, de tanta coisa, o cara poderia ter enquadrado o Jones. Nossa, agora eu vou enquadrar o Jones Manuel. O cara pergunta, por que a esquerda ignora o fulano e o ciclano e o beltrano? Só pro cara demonstrar que, não, eu leio muito. Com certeza eu leio. Parece. Sim. E sobre isso, cara, eu vi um outro vídeo do Jones que ele tava fazendo um balanço, né, do pós-debate, né?
E aí ele falou várias estatísticas de quantos que ele ganhou de seguidores no Instagram, etc, tá ligado? Só que me chamou a atenção que ele falou de cantinho, assim, que ele vendeu mais livros depois disso, sacou? Então, tipo assim, funciona, pô. Exatamente, deixou a E é brecha. isso que chega pra ele, no fim da conta, porque livro dá dinheiro, né? Não, com certeza. Tá corretíssimo. Lá. Século XX, livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado Eu vou pela voltar Bahia aqui. Socialismo e a Revolução. Só pra gente ouvir o título do livro. Acho importante. Comprei um livro do Jones. Lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado pela Baioneta e pela Ruptura, em que eu busco fazer esse balanço, né? Eu refuto falácias que o Kim vai falar, totalitarismo, e aí matou mais que o nazismo, e não sei o que, por aí vai. Eu peço a você, olhando diretamente a você, a cara do Kim tá atrapalhando, baixa aí, Kim. Olhando diretamente para você, se você já ouviu essas histórias? O comunismo matou 100 milhões, o comunismo é autoritário, o comunismo não sei o quê. Abra um pouquinho a mente, se permita a dúvida, pegue meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, e dê uma lida que você vai ver que isso está totalmente refutado, que a gente faz um debate crítico com ampla bibliografia, documentação, mostrando que isso está equivocado. O que acontece, Vilela, é que há uma demonização do movimento comunista por parte do empresariado nacional e estrangeiro, que evidentemente não quer a classe trabalhadora próximo de uma proposta radical. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, quem começou a defender regulamentação de jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas, né? Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras, até então não existia. Então, nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade, explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Mas aí vai quebrar a empresa. Vai quebrar a fábrica. Trabalhar Vai 8 quebrar, horas. pô. Vai quebrar. Se não puder, se não trabalhar 14 horas, vai quebrar, com Meu certeza. Deus do céu, velho. E que, sendo bem sincero, velho, já é um absurdo 8 horas. Véio. Não. Exatamente, já é um Já é um absurdo. absurdo, velho. Dá pra poder ser bastante produtivo em 6 horas, velho. Vai. Não, fora, né, toda a bibliografia que tá saindo também, né? O próprio pessoal que estuda empresa, lucro, essas coisas, percebe que a produtividade do trabalhador, ela não segura a jornada de trabalho de 8 horas, velho. Muito Segura menos não. a escala 6x1. Tipo, a produtividade cai. Cai a produtividade. Sim. Cai. Tem muitas formas de avaliar isso. Tipo, tem trabalhos que é por demanda, né? Então você faz o que você tem que fazer rapidinho e o resto do tempo. Então, não deveria ser só o tempo que deveria ser mensurado nisso. Veja, isso todo mundo hoje em dia está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Licença maternidade, conquista do movimento comunista. A maioria das bandeiras que hoje a gente coloca como civilizatória foram bandeiras que a gente defendia. Voto para analfabeto no Brasil. Até 88, analfabeto não votava. Os comunistas, por exemplo, pautavam o direito de voto universal e a universalização da educação. O golpe empresarial militar impediu isso, como as campanhas de alfabetização de Paulo Freire e o movimento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para universalizar uma escola e uma educação superior de qualidade no Brasil. Então, acho que a história do movimento comunista é uma história bonita. É uma história que a gente foi derrotado no confronto central no século XX, mas o saldo para a humanidade é positivo. Porque é muito difícil você imaginar algum direito trabalhista, algum direito econômico, algum direito social, algum direito político. Vou te dar uma ideia. Nos Estados Unidos, até os anos 60, tinha um regime de segregação racial, né? O regime Jim Crow, que impedia, por exemplo, negros e negras de terem direitos civis. Quando a Suprema Corte foi julgar nos anos 50 se a segregação era constitucional ou não, sabe o que foi que o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma cartinha para a Suprema Corte? É preciso derrubar a segregação racial porque os comunistas estão avançando muito na comunidade negra e estão usando isso para ampliar sua influência. O movimento comunista teve um Até porque na União Soviética não tinha segregação racial. papel fundamental para combater, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, que existia um crescimento real do movimento comunista. Sabe? Então, eu acho que é isso. Inclusive, dizer que hoje, nós, comunistas do PCBR, nós defendemos a redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1, porque desde 1988 que não há redução da jornada de trabalho no Brasil
E em São Paulo, quando teve a Revolução de 30, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas em 1931. Faz quase 100 anos que a jornada de trabalho é a mesma e precisa ser reduzida. Deputado, você é igual Marcos Feliciano, que quer que o trabalhador trabalhe até a exaustão e morra a trabalhar, ou defende a redução da jornada de trabalho? 3 minutos para comentários. Vamos lá, falácia da falsa dicotomia, né? Só existem essas duas alternativas. Ele aprendeu a palavra falácia, ele fala o tempo todo. Falsa dicotomia é o caralho, né, velho? É dicotômico a pergunta, mas é dicotômico que é a pergunta de sim ou não. Concorda com a diminuição da jornada de trabalho ou não concorda com a diminuição da jornada de trabalho? É uma pergunta muito simples, né? Não tem como. Quadrado tem 4 lados ou não tem? É muito simples, por isso que é dicotômico. Alternativas. Ou você defende a redução da escala de trabalho, ou você defende que o trabalhador trabalhe até morrer, né? Vamos lá. Primeiro que essa regulamentação na prática Mas defende ou não? não teria efeito, porque hoje a gente tem 40 milhões de informais, né? Então, essas leis trabalhistas não vão se aplicar para ninguém que hoje está informalizado, e justamente por causa do alto custo que você tem hoje. E pra quem não tá informalizado, porra, ignora isso. Ah, não vou apoiar a redução da jornada de trabalho porque porque muitos trabalhadores são informais. E pra quem não tá informalizado, como é que fica? Vai trabalhar 6 por 1 mesmo? De contratação, o empresário paga muito, muito, e o empregado recebe pouco, justamente por causa dos encargos trabalhistas e da quantidade de dinheiro que fica com o governo do pagamento da folha de pagamento. E vamos lá, outro ponto. Eu comparei a saúde fiscal dos países. Eu não disse que o perfil da dívida era igual. Mais uma vez, você estava utilizando a falácia do espantalho para atacar uma coisa que eu nunca disse, né? O que eu coloquei é justamente a saúde fiscal desses países levou a um período de deteriorização econômica que também levou a uma crise de dívida. E para mais do que isso, você ainda quer chamar todos os governos, né, de direita, de governos capitalistas, de governos liberais, Não, né? Há franjas, né, do capitalismo, do liberalismo, do conservadorismo. Tem um índice de liberdade econômica. Ah, não, porque é 45% comunista. As coisas. franjas. Tem as franjas, né? Franja, né? Que termo, né? Que ele utilizou. Tem nuances, né? Não, gente. Capitalismo é isso. Propriedade privada dos meios de produção. Capitalismo é um fenômeno histórico muito bem estabelecido, muito bem definido. Tem nuances, não, tal coisa é 5% capitalista. Tem não. Não dá pra você falar que a ditadura militar foi um regime fiscalista. Foi um regime que manteve equilíbrio fiscal, foi um regime que adotou políticas liberais, não, justamente pelo... E era de esquerda. O regime militar era de esquerda. É isso, cara. Tá. É isso. contrário, a gente saiu do período da ditadura militar com hiperinflação, precisando fazer o plano real e com vários problemas Malditos comunistas da ditadura militar governaram a gente. obras de infraestrutura que foram financiadas, né, de maneira com esquemas de corrupção que sequer poderiam ser descobertos na época por causa do sufocamento das estruturas de fiscalização e controle. Não Então, é de direita porque tinha corrupção, afinal de contas, né? Admite que o negócio é de direita, velho. Pô, tem regime socialista aí cheio de contradição que a gente fala, não, era socialista, era de esquerda mesmo. Tá cheio de contradição, tá cheio de coisa errada também. Só porque é ruim não significa que seja de esquerda. você coloca como se toda essa estrutura, né, todos esses presidentes são de direita, todos esses presidentes de direita são esse amálgama que o MBL defende, que o Kim defende, né? Então, precisa separar, né, o que de fato é capitalismo liberal. A pergunta é muito clara. Por que a gente não conseguiu resolver tais problemas no capitalismo, sendo que o capitalismo, na teoria, seria o melhor sistema econômico? Essa é a pergunta. Liberalismo do que é corporativismo, do que você é ter uma estrutura... Bingo, marquei o bingo, pronto. O que eu ganhei? Caraca, mano. Corporativismo, apareceu. Apareceu, cara. As três que você falou realmente apareceram. Realmente, ó, pessoal, ele tá merecendo aí, então todo mundo vai deixar o like aí, vai se inscrever. Por ter previsto que ia aparecer a palavra corporativismo. Gente, corporativismo, esse tal de corporativismo, o nome disso é capitalismo. Não se confundam, gente. Não é um conceito muito sofisticado, que vocês têm que ter muito estudo para conseguir entender, não. É que o que acontece? Os liberais chamam de corporativismo todo tipo de experiência capitalista que deu errado. Ou seja, todas. No geral, todas. De acordo com eles, não existe capitalismo no mundo. Olha que forma genial. Caralho, velho. Como que pode, velho? Olha que forma genial de defender o capitalismo. O capitalismo deu errado no planeta Terra inteiro, então é porque ele nunca existiu. É basicamente isso. É porque ele foi só 5%. Exatamente, de acordo com o índice de liberdade econômica da Renata Barreto. Né? Foi só 5% de capitalismo no planeta. É foda. Caralho, velho.
estatal, né, que vai utilizar o seu orçamento sequestrado para privilegiar uma elite corrupta, os amigos do rei, coisa que historicamente a esquerda brasileira faz, perpetuando o nosso patrimonialismo. Mas eu quero colocar um negócio aqui, que o Jones diz, e que ele não me respondeu na minha primeira pergunta, e ele reforçou aqui agora. Não, porque os liberais, o Kim quer colocar que comunismo é autoritarismo, é totalitarismo, né, e quer impor coisas em cima de vocês. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei pra ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência... Você vai me matar, João? Mano, É sério não, que ele para, volta para. nisso? Ele volta nisso. Você vai me matar, João? Velho, tipo assim, os caras têm poucos minutos, são 3 ou 5 minutos, não sei, né? Ele gastou 2 minutos pra poder responder, pra tentar responder tudo que o Jones falou, e aí vai gastar o resto do tempo só nessa parada, velho. Tipo assim, mano, puta que pariu, velho. Você vai me matar, Jones? Essa é a pergunta. Fica a pergunta, Jones. Jones e Manuel. que acontece, né? Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto, então para você estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar, né? Isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução pra gente implementar um novo regime. Eu acho que o Kim, ele vai ficando, tipo eu, né? Que ele vai ficando cansado do debate. Ele vai vulgarizando, né? No início ele tava até contido. Aí agora veio o corporativismo, veio o Stalin, veio você vai me matar, Jones. Quero ver o que mais que ele vai soltar agora no final do debate. E um outro ponto, eu defendo, palavras do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende, então, campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de... Quebrar pedra. Quebrar pedra na Paraíba, tá? Porra, tá só. Ai, caralho. Tá bom ainda, pô. Quebrar pedra na Paraíba. Pode ser pior aqui. Sim, olha, ninguém falou de campo de concentração. A gente só tá falando de mandar os liberais pra quebrar pedra na Paraíba. Ai, meu Deus. de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divirjo da sua ideia? Aqui temos um problema. Estamos ainda no segundo bloco, ou já quer que isso já valha para a primeira pergunta do terceiro bloco? Que essa aqui era a resposta do chat e a gente ia pro terceiro bloco para as perguntas. Você quer que já valha como a primeira pergunta do terceiro O bloco? Vilela Não, porque aí eu vou ficar com 3 minutos a menos. Pô, aí tu vai Então, encurtar. então aí não Não, mas teria... Tá vendo? O Vilela concorda comigo. Eu falei isso na primeira live inteira. Tem que acabar esse negócio de regra em debate. Tem que valer de tudo. O Vilela tá bom freestyle, né, velho? Tá tipo assim, vocês querem como, velho? Você quer como? Como se alguém fosse aceitar perder tempo, né? No debate. Tem que acabar com esse negócio de regra no debate. Mas eu respondo na Ele próxima. responde ou... então beleza. Pô, Então- direito dele. Ele fez a pergunta aí. Então, beleza. A gente agora pode ter mais 2 perguntas do chat ou já ir para a pergunta entre vocês e você pode utilizar o tempo da pergunta para responder. Pode ser. Vamos entre Vocês nós, preferem? pô. Então, entre vocês. Tá. Agradecer o chat aí, continuem mandando aí perguntas. A gente vai ler no final algumas que não serão respondidas, mas comentários e tal.